E o que aprendemos com isso? O que aprendemos com esse primeiro momento? Maturidade não começa quando entendemos tudo, mas quando obedecemos sem compreender. Qual que é o tema desse mês? Amadurecimento. E o maduro, ele entende. Sabe aquela conversa que você tem com as pessoas mais velhas? E você fala assim, não, passei por isso. Eu sei o que você está passando. Né? E ele fala assim, ó, se você seguir por aqui, a gente geralmente, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente não segue. Né? A gente faz questão de seguir para o outro lado. Né? Aí passa alguns anos, passa alguns dias, e o que a gente fala? Bem que eu poderia ter ouvido. Bem que eu poderia ter ouvido, não é verdade? Se a gente segue esses mandamentos, a gente amadurece mais rápido. Sabe quando você vê um jovem mais maduro, você fala assim, esse amadureceu rápido. Por quê? Porque ele ouviu, porque ele seguiu, porque ele ouve, porque ele segue. Os imaturos geralmente querem entender tudo primeiro. Querem saber de tudo. Isso, e aquilo, e isso. Os maduros falam assim, não, boa ideia, vou seguir. Uma outra lição, e eu tenho 5 lições para vocês hoje, espero que dê tempo. Não vou nem olhar para o pastor Isaac, para ganhar tempo. Aprendi isso com o pastor Rogério, espero um grande abraço para ele, né? O pastor Rogério vem pregar, ele já começa assim, né? O pastor Isaac vai me pegar, o pastor Isaac vai me pegar, né? O verdadeiro discípulo, ele troca a impulsividade pela submissão. Esse é o Pedro. Antes do Pentecoste, Pedro foi com tudo. Falou assim, Jesus, eu sou o líder, eu sou o cara. Pode vir comigo, Jesus. Vem comigo, Jesus, que vai dar bom, né? Vai dar certo. Pode deixar comigo. Era aquele que, eu imagino Pedro, e a série The Chosen traz uma ilustração muito boa sobre isso, né? Que Pedro era aquele que chegava primeiro, olhava tudo. Pode vir, Jesus. Vem que está livre, está tudo certo, né? Ó, já afastei todo o mal, né? Já afastei todo mundo já. Pode deixar, vem Jesus, vem comigo. Só que depois do Pentecostes, a gente vê um Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele é um líder. Eu queria trazer um Pedro, inclusive, como líder. Porque se você olhar, quem era o líder de Paulo? Quem era o cara que mandava em Paulo, no cara que escreveu metade do Novo Testamento, 13 cartas paulinas, 12, 13, por aí, vai depender do seu estudo, né? Escreveu 12 cartas, escreveu as cartas paulinas, metade do Novo Testamento. Quem mandava nele? Jesus, claro. Mas quem era o líder hierárquico na terra dele? Pedro, o pescador. Agora pensa, eu, discípulo de Gamaliel, a quem respondo? Ao pescador. Ao ex-pescador, porque nem pescador ele era mais. Ao ex-pescador. Mas ele era equilibrado. E se você ler lá em Atos, quando ele leva uma chamada de Paulo, ele é rápido em entender. Ele não é mais aquele Pedro impulsivo, reclamão, respondão. Assim, não entendi, Paulo. É isso mesmo. Você está certo. Eu vou pregar aos ímpios. Eu vou falar aos ímpios. Porque foi isso que Jesus me ensinou. Ele é rápido em aprender. Rápido em mudar-se. E isso só quem traz para nós é o Espírito Santo. A verdade, ela é rápida. A verdade, ela não demora. A mentira é uma mentira em cima da outra. Uma mentira em cima da outra. A mentira chama mentira. Um pecado chama outro. Agora a verdade, ela liberta rapidamente. Eu fiz mesmo. Eu pequei. Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Pequei. E aí o que acontece? Toda vez que você vê um arrependimento na Bíblia, como esses, você não vê mais nada sobre esse assunto. Fala assim, ó, vou te dar um exemplo, um pecador aí mais exemplar, né? Não que seja o exemplo, mas Davi é um pecado que todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Ele só teve esse pecado? Não. Se você ler um pouquinho mais à frente,
você vai ver outros pecados de Davi. Mas esse foi o pecado que mais chamou a atenção. Mas quando Natan fala assim, ó, ele é rápido em arrepender-se. Eu sempre disse que o valor maior de Davi é que ele era rápido em arrepender-se. Rápido. Fala assim, eu não vou ficar aqui brigando não, estou errado mesmo. Senhor, estou aqui aos teus pés. Leia o Salmo 51 e você vai ver. Então o que a gente aprende aqui? A maturidade transforma reações carnais em respostas espirituais. Quando você deixa o Espírito Santo te envolver, isso é só para quem é mais velho. Deixa o Espírito Santo te envolver. Você com certeza vai ter respostas espirituais. E ninguém gosta, ninguém acha bonito ter respostas espirituais. Quando baterem na tua face, entrega a outra. Isso só espiritualmente você pode fazer. Porque o sangue sobe, o sangue ferve. E o que você quer? Devolver. Você não quer entregar a outra face. Mas quando você tem o Espírito Santo e alguém te humilha, alguém te fala coisas feias, te xinga, te ofende. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, o que você faz? Você se cala. Aí se isso é, por exemplo, numa escola, vai todo mundo em volta, aquela rodinha, vai falar assim, ih, covarde, mole, ih. Não é assim? Não era assim? Quem já foi da escola sabe que era assim, né? Se você fugisse de uma briga, você era o covarde, não é isso? Hoje, se você foge de uma briga, você é o covarde. Só que o Espírito Santo de Deus te diz que isso é uma reação espiritual. Que isso é uma reação que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer. Sabe quando alguém briga com você no trânsito, bate, você sai. Bem, vai dar tudo certo. Quando você tem que consolar o outro, já aconteceu com vocês? Você tem que consolar o outro, você está ali amargurado, você acabou de ser xingado, mas você fala, calma, vai dar tudo certo, fique em paz, né? Vai dar tudo bem. E aqui a gente tem mais um aprendizado, e a gente tem aprendido isso no discipulado, é que o ego, o discípulo verdadeiro, ele transforma o ego dele em trabalho. Eu glorifico a Deus por todos os voluntários dessa igreja, diáconos, obreiros, como você queira ser chamado. E a gente já discutiu sobre isso, né, pastor? E não tem problema. Mas se você serve em qualquer área, no seu trabalho, eu aprendi alguns anos atrás que não importa o que você faça, se você limpa o chão, se você faz uma planilha, se você responde a alguém, se você atende alguém, imagine que esse serviço é um serviço para Deus, que você não está atendendo o outro, você está atendendo a Deus. E quando você coloca aí essas coisas que você faz, como se estivesse fazendo para Deus, é diferente. E só o Espírito Santo pode te colocar isso. Se você limpa o banheiro, você fala assim, estou limpando esse banheiro lá de casa. Raras vezes eu lavo o banheiro, gente, eu sou sincero. Tenho muitos filhos para trabalhar para mim. Mas apaga isso aí, viu, gente? Esquece e pula essa parte. Mas quando a maioria deles, né, ele vai lavar o banheiro ou vai fazer um serviço de casa, fala assim, mas por que eu tenho que lavar toda a louça se todo mundo comer um pouquinho? Por que eu tenho que lavar o banheiro se todo mundo usa o banheiro? Por que eu tenho que varrer a casa se todo mundo suja a casa? Por que eu tenho que fazer isso? Agora, quando você coloca de um ponto de vista espiritual, Senhor, eu estou fazendo para Ti. Porque existem pessoas aqui que não têm tempo para isso. Que não tem tempo para fazer isso. Senhor, eu estou dirigindo porque a minha esposa precisa. Senhor, eu estou
ajudando a minha esposa grávida, porque ela precisa. Estou carregando mais o Benício, eu vi esse testemunho ontem, estou carregando mais o Benício, porque o Benício não pode ir no colo da mãe grávida agora. Tem que dar uma segurada, tem que dar uma esperada, não é assim? Quando você faz, você não faz para o outro, você faz para Deus. Quando você faz para Deus, a resposta é muito maior. Isto é maturidade cristã. Isso é a diferença do seguidor e do discípulo, do imaturo para o maduro. Você faz porque você sabe que você não está fazendo à toa, que você não está perdendo o seu tempo, mas que você está investindo o seu tempo em adorar ao Senhor porque você serve alguém. Você está investindo o seu tempo em adorar ao Senhor porque você protege alguém, porque você faz algo para alguém. A pessoa quer um lugar bonito, quer uma casa bonita, você está colocando lá uma casa bonita. Você está um portão de segurança, é porque você está fazendo algo que a pessoa quer, que a pessoa busca. Está fazendo isso para Deus, porque Deus te colocou lá. Por acaso Deus não saberia que hoje eu falaria sobre isso? Vou contar o testemunho aqui do nosso pastor, que a palavra que eu ia pregar hoje era totalmente diferente. Num lugar totalmente diferente. Lá em Reis. Segunda Reis e Primeira e Segunda Reis. E ele sabe. Aí ele falou assim, mas é o dia de Pentecostes. Aí eu falei para ele assim, então a gente tem que pregar sobre Pentecostes. E que o senhor pregue e eu não. Aí ele falou assim, não, você vai pregar, né? Mas aí ele não constante do desafio a colocar sobre mim, ele falou assim, mas tem que falar sobre o tema da semana, sobre o tema do mês. Eu falei, pastor, Pentecoste, o tema do mês, né? E eu acho que o Senhor já sabia disso, porque até minha esposa depois falou algo interessante. Como você fez tão rápido? Porque eu falei assim, sabe quando você lê a palavra e parece que ela vem já descritinha, já vem, é fácil. Então, Deus sabia que você precisava ouvir isso. E que eu precisava ouvir isso a semana inteira. Porque se você ver aqui minha anotação, está toda mastigadinha, de tanto que eu li. Eu falei, Senhor, foi tão rápido também, né? Eu preciso estar mais preparado. A maturidade, gente, ela nos tira do centro. O discipulado é servir e não ser servido. Todos os apóstolos, todos os diáconos lá em Atos 6, todos eles serviam. E quando eles foram escolhidos em Atos 6, os diáconos, eles foram escolhidos para servir. Para fazer o que os apóstolos não tinham tempo, para que eles tomassem tempo do ministério da palavra. Assim, os diáconos, os apóstolos precisam de tempo, eles não têm condições de servir todo mundo. Então vou escolher aqui diáconos, vou separar pessoas, discípulos. E aí, um bom nome, vamos pensar sobre isso. Em vez de voluntários, discípulos, tá vendo? Você é discípulo de Jesus. Se você faz algo na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, você é discípulo de Jesus. Mas o ensinamento, o discípulo maduro, ele não foge da missão dele. Ele não foge, ele enfrenta essa missão com fé. Eu poderia e tentei fugir daqui do púlpito. Amo a palavra de Deus, amo falar sobre isso e poderia ficar aqui a tarde inteira. Quem conversa comigo sabe disso, né? Poderia conversar. Eu fui no cabeleireiro ontem e conversei sobre a palavra de Deus, gente. Eu converso sobre isso. Quer conversar sobre a palavra de Deus? Vem conversar comigo que a gente vai conversar, a gente vai aprender juntos. Eu sempre disse isso no discipulado, são 2 discípulos, um ensinando ao outro, né? E aqui a gente tem, antes do Pentecostes, as portas eram trancadas. Espera aí, é Pedro? Não é? Quem é? Depois do Pentecostes, agora não tem mais medo. Seja onde for, eu vou com fé.
Sabe aquele momento em que você está no ônibus, senta alguém do seu lado e Jesus incomoda? Ah, você precisa falar de Jesus para essa pessoa. Aí você fala assim, eu não vou falar. Aí eu geralmente tenho um livro à mão, né? Quando eu não leio a Bíblia no celular, né? Então alguém está sempre vendo, né? Você é crente? Aí você fala assim, Jesus, essa aí me pegou no meio. Né? Então, Deus sempre vai colocar você no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. As pessoas que você conhece são pessoas certas para este tempo. Porque por mais tempo que você tenha na casa de Deus, você conheceu várias pessoas, não conheceu? Tem pessoas que não estão mais no seu meio, no seu círculo de amizades, não é verdade? Mas tem muitas outras, não tem? Que precisam do teu testemunho, da tua vitória, do teu amor, do teu consolo, do teu apoio, tanto quanto aqueles outros. E tem sempre aquele que nunca vai sair do seu pé. Tem sempre aquele que vai ficar na eternidade contigo, né? Tem sempre aquele amigo que você fala assim, oh, você de novo, me ligou? É porque você precisa estar com ele. Existem sempre dois caminhos na amizade. Ou você aprende com ele, ou ele te ensina alguma coisa. Todo amigo, ou você aprende com ele, ou ele te ensina alguma coisa. E olha que tem uns amigos que estão ensinando muito, né? Falam assim, eu não vou nesse caminho. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.